Bem-vindo ao Conceito Podcast. Hoje iremos abordar planejamento sucessório com a doutora Josana Xavier. Seja bem-vinda. Obrigada. E conosco hoje ele que está longe dos vídeos há um bom tempo, não é das redes sociais não, Ricardo Assunção. Obrigado, Sônia, pelo convite, né? Quero abraçar você de casa que nos acompanha. Realmente há um bom tempo, né? Longe das telas, mas ativo nas redes sociais, onde eu tenho o meu Instagram, que aproveito aqui para poder pedir a sua audiência para acompanhar lá também, que é o Ricardo Assunção, e estão aqui para poder ajudar nesse bate-papo. Verdade. E vamos saber de uma coisa muito interessante, né, Ricardo? Porque muitos de nós não pensamos no planejamento sucessório, né? E eu já quero te perguntar o que é o planejamento sucessório, né? É a dúvida de muitos, né? Quando a primeira vez que você ouve o que é esse tão falado planejamento sucessório, que está tão em voga ultimamente, né? A gente tem aí vários casos de escândalos, né? Que volta e meia vem sendo divulgados aí, Instagram, né? Internet. O último que a gente teve foi o do Cid Moreira, envolvendo sempre esse tema herança. E aí, por isso que, vamos colocar aí que de uns 10 anos para cá, veio muito em tela essa questão do planejamento sucessório. O que vem a ser isso? É você planejar, né, como o próprio nome diz, planejar a sua sucessão. Ou seja, como você quer que os seus bens, né, que o seu patrimônio seja destinado quando você não estiver mais aqui. Até porque a única certeza que a gente tem nesse mundo é que um dia a gente não vai mais estar nesse plano. Então, o planejamento sucessório nada mais é do que você deixar claro a sua vontade, só que dentro dos limites da lei. Que a gente sabe que no Brasil você não pode dispor de livre e espontânea vontade dos seus bens como você quer. Você tem limites legais a serem obedecidos. Então, dentro desse limite, você pode fazer valer a sua vontade e não deixar para que o judiciário ou para que os seus herdeiros, né, os seus sucessores, definam isso após a sua morte, quando você já não vai mais estar aqui, e é por isso que tantas famílias entram em conflito. Porque aí já não é mais o patriarca ou a matriarca que vai ali determinar e falar quais são as diretrizes. São as emoções, são as experiências de cada herdeiro, né? Depois a gente também fala um pouquinho sobre a linha sucessória. Cada herdeiro entende que é. Mas já que existe um limite, né, que possamos ceder para um filho em maior número, quais que são as regras hoje pré-definidas na lei? Então, atualmente, você pode dispor de livre e espontânea vontade de 50% do seu patrimônio. Então, 50% dele é o que a gente chama de legítima. Essa legítima você não pode destinar da forma como que você bem entende. Então, é como se o ordenamento jurídico atual, ele engessa 50% do seu patrimônio e esse 50% ele terá que ser obrigatoriamente destinado para os seus sucessores legais. Isso aí é meio complexo. E é mais importante a gente saber também quem são essas pessoas beneficiadas, né? A gente tem que partir pelo princípio. Quem tem direito à sucessão no caso da morte de um patriarca, de uma matriarca? Acho que o primeiro básico seria esse, né? Então, quem? Depende. Essa pessoa é casada? Porque como que funciona a ordem de sucessão hoje de acordo com o Código de 2022? Porque eu já faço uma pequena ressalva que está tramitando uma reforma que provavelmente ela pode ser aprovada aí até o ano que vem. E a maior polêmica dela envolve a retirada do cônjuge da linha de sucessão. Então, se isso passar, o código ele vai tirar o cônjuge dessa linha de sucessão. Então, aí vai ter um grande impacto nisso, se isso realmente vier a ser aprovado. Mas vamos à regra atual. Hoje, e essa ordem... Só voltando aqui, que vai criando as dúvidas. Tá, aí com essa nova mudança, tem relacionamento de 40, 50 anos. Sim. A mulher também perde esse direito? Porque ou tem um tempo, né, de validade aí para os que já lutaram aí uma certa época, né? É porque as pessoas, no direito, muito se fala que o direito não retroage, né? Nesse caso específico de pessoas que têm uma união de
longa data, 30, 40, como você mesmo disse, essas pessoas perderiam o seu direito nessa aprovação, nessa discussão que o Congresso está para aprovar? Sobre os bens particulares, sim. Sobre aquilo que é ameação, porque a gente também vai ter que esclarecer o que é ameação e o que é herança. Vamos esmiuçar isso. É isso que normalmente confunde. Mas o cônjuge, se a reforma passar do jeito que ela está sendo proposta hoje, o que ele vai perder é sobre os bens particulares do falecido. Entendeu? Agora, sobre a ameação, porque o que gera muita confusão no direito sucessório é que se confunde as regras com o direito de família, que é o que vale para o divórcio. Entendi. Entendeu? A sucessão segue em outras regras. Por isso que gera, eu sou casado em separação total de bens, mas mesmo no separação total de bens, o cônjuge sobrevivente, ele é herdeiro. E é uma coisa que surpreende muita gente. Porque se ele separar em vida, provavelmente não vai ter nada. Tem, né? A gente sempre fala que é uma resposta praxe de advogado, depende. Porque você tem que olhar o caso a fundo. Sim. Porque às vezes um pequeno detalhe vai mudar totalmente todo o contexto. Então, o que se confunde muito é isso. Mas voltando lá para essa reforma, se ela passa, o que vai ser perdido é sobre os bens particulares. O que é bem particular? Aquilo que não se comunica. Aquilo que ele constituiu antes do casamento, se é uma comunhão parcial de bens. Então, assim, tem que ter um olhar para o regime e para quem está ali concorrendo a essa sucessão. Que eu acho que a pergunta veio foi como é que é a ordem de sucessão, certo? Justo. Então, a ordem de sucessão hoje, o primeiro são os descendentes. Então, o primeiro a ser chamado, eu olho para baixo. Se essa pessoa tem filho, se ela tem netos, se ela tem bisnetos. E o cônjuge, em excepcionais casos, que ele não vai concorrer com os descendentes, mas o cônjuge, em regra, ele vai concorrer sempre com os filhos e com os ascendentes, ou seja, com os filhos, netos, bisnetos, e depois isso. pais. Então, primeiro você olha para baixo. Correto. Tem algum filho, algum neto ou algum bisneto? Vai parar aqui com o cônjuge. Vamos deixar claro que sobrinho não entra nisso não, né? Não, sobrinho que tem não. de vez em quando não. aparecem sobrinhos. A princípio não. Sobrinho é colateral. Sim. É como se fosse o último. No caso de solteiros. Correto. Se tiver alguém solteiros, aí pode ser que venha, né? Mas então primeiro você olha para baixo, para a linha dos descendentes. Encontrou alguém? Eu não vou chamar ninguém da linha de cima, que são os ascendentes. Agora, se essa pessoa não tem filho, eu vou para os ascendentes. Tem ali pai, mãe, beleza? Esses são os sucessores juntamente com o cônjuge. Não tem nenhum ascendente, o cônjuge herda tudo. Então, para surpresa de muitos, se no regime de separação total de bens ele não tem filho e ele não tem pais, a herança é só do cônjuge, mesmo no regime de separação total. Agora, se não tem nem descendentes, nem ascendentes e nem o cônjuge, aí que eu vou chamar os colaterais, que a gente chama de parentes, né, dos parentes colaterais, que é o irmão, que é o sobrinho, que é aquele que é como se aquele que está do meu lado, né, na linha reta. Sim, ali, então, primeiro, segundo, terceiros. Isso, vamos dizer exatamente. Muito bem. Neste caso aí, que divide hoje, não tem filho, com a esposa e com os pais. Antigamente não era assim. Era só a esposa que era beneficiária. Aí já é caso de herança, né? Não é sucessão. A diferença é isso que o pessoal... grande confusão. Isso, porque eles confundem regra da separação com a da sucessão. Ah, tá. Entendeu? O cônjuge, ele vem em terceiro lugar, mas ele concorre sempre com os descendentes e com os ascendentes, mas só vai ir para ele, né, total, se não tiver nenhum dessas. Se tiver, ele vai herdar de igual forma ali, junto com os descendentes ou com os ascendentes. Agora, separação, aí já é outro instituto. E aí, se preparar, né, tomar a decisão em vida, já fazer essa preparação sucessória, é importante para evitar brigas, né? Já presenciamos ali mesmo no velório, as famílias já começarem a se degladiarem em busca da minha parte, vamos dizer assim, né? Então, o que fazer? Procurar o advogado e já se preparar e já deixar tudo dividido em vida.
É o ideal. É o ideal. E por vários motivos. Hoje, nós temos vários instrumentos. A gente fala instrumentos de planejamento sucessório. E cada dia a lei vai, né? Digamos que esses instrumentos vão para se evitar melhorando. o litígio, né? Justamente. Por quê? Um inventário hoje que envolve litígio, ele pode se arrastar Anos e anos. Um inventário que está tudo certinho, se por algum motivo os herdeiros entendem que é melhor ir para o judiciário do que fazer o extrajudicial, ele vai demorar aí pelo menos 2, 3 anos, um inventário que não tem litígio. Porque ele vai depender da celeridade do judiciário, que a gente sabe que hoje, infelizmente, né, não é nada célere. E aí pensa o tanto que pode ser dilapidado o patrimônio nesse percurso, e sem contar os altos custos. Então hoje, se eu falo que falar de planejamento sucessório hoje é a mesma coisa de falar de terapia há 10, 15 anos atrás. Verdade. Na época, ou era coisa de gente muito rica, ou era coisa de gente... E isso hoje, às vezes, você fala que não tô preocupado com isso, tá preocupado. Não, é questão de conscientização. E conscientização principalmente do patriarca e da matriarca, de deixar a próxima geração tranquila. É uma economia tributária que pode ser, assim, numa escala de até 80% ou mais, a depender de qual instrumento. Só que o instrumento ele é muito particular da vontade. Eu preciso, o profissional que hoje tem advogados, tem contadores, tem N ramos atuando, para ofertar esse planejamento. Então, assim, são N instrumentos que podem ser utilizados, mas tem que ter o cuidado de olhar a fundo qual é a verdadeira vontade daquele que está se planejando. E um alerta que eu faço é o cuidado, porque, gente, o que você vê na internet de mentira, vou falar mentira, Fake de news. Notícias falsas, mas às vezes notícias que profissionais estão, um mito. Quem tem holding não precisa de fazer inventário. Está muito na Não moda. é isso, está muito a holding, holding, né? A holding tá estourada, digamos assim. Mas você tem que ter cuidado, porque às vezes é o famoso gato por lebre. Então, assim, a pessoa tem que ter o cuidado de estar realmente sendo assessorada por um profissional que sabe o que está fazendo. Porque senão ele pode entrar num problema fiscal, num problema, assim, imenso. E pelo que parece, existe uma... Aí a gente não sabe, que eu não aprofundei nesse assunto, se é uma fake news, mas que existe um planejamento por parte do governo para uma tributação ainda maior para esses casos. O que a senhora pode falar? A gente teve aí, ao longo de 2022, 2023, a discussão dessa reforma tributária. Correto. E ela foi aprovada ali, salvo engano, final de 2023. E durante 2024 estão sendo aprovados vários projetos que vão regulamentar isso. E assim, digamos que o governo ele não está com o olhar na herança, ele está com um olhar, com a mão, com tudo, literalmente tudo. Até a Previdência, que a gente antes falava muito que era um excelentíssimo instrumento de planejamento patrimonial, provavelmente a partir de 2025 ela não vai ser, porque ela vai ter incidência provavelmente em todos os estados do ITCMD, que hoje ainda tem uma alíquota razoável, de até 8%, porque essa alíquota ela é de competência estadual. Então, em Minas, a alíquota é de 5%, podendo ter desconto. Isso fica a liberdade para cada estado, né? Isso, o valor cada da estado alíquota estabelece. Só que nessa reforma já veio a obrigatoriedade de se ter uma alíquota progressiva. Então, ou seja, Minas vai ter que fazer essa reforma da legislação dela provavelmente início de 2025. O governo quer abocanhar boa parte disso. E você acha que ela vai para mais ou ela vai para menos? Vai para mais. E outra, os países, Chile aqui do nosso lado, essa alíquota já está em torno de 24%. Estados Unidos, 40%. França, 60%. Então, assim, já é vou dizer que uma postura, isso, principalmente daqueles países mais desenvolvidos, eu acho assim, é querer demais comparar o Brasil com os Estados Unidos. Então, mas o porquê disso?
justamente para forçar o seu cidadão a se planejar. Porque pensa no gasto que isso gera para o governo. Então, assim, ou você se planeja e aproveita de alguns benefícios, né, que são possíveis, ou na hora que vier, que você morrer, eu vou abocanhar aqui meu pedaço. Mas o que seria mais indicado hoje? Nós temos a questão, né, do planejamento sucessório, temos as holds, temos as doações. O que hoje é o indicado? Vai depender da vontade da pessoa que está se planejando. Então, e vai depender também do patrimônio, né? Tem casos, por que a holding está sendo tão em voga? Porque hoje, digamos que na legislação brasileira, ela é o único instrumento capaz de te possibilitar que você não precise de inventário. Por quê? Porque é como se a holding nada mais é do que você passar para uma empresa o seu patrimônio. Você vai abrir uma empresa com atividade que vai administrar o seu patrimônio. A grosso modo. Isso, né? Tem várias peculiaridades. Quando isso vai tirar os bens do CPF e passar para o CNPJ. Então, quando o CPF vier a falecer, os bens já vão estar no CNPJ. O CPF é cancelado, o CNPJ não, só se alguém baixá-lo, né? Só se alguém baixá-lo. Só que qual é o cuidado? Porque ele é capaz, não quer dizer que ele vá garantir. Por quê? Porque se eu só passei os bens para a holding, eu ainda tenho cotas dessa holding. Então, o que vai vir para o inventário? As cotas da holding. Agora, se dentro dessa holding, além de fazer essa transferência, eu também tive o cuidado de fazer a doação delas ali dentro, aí eu já tirei ela do meu CPF, eu só vou ter o usufruto. E aí tem vários instrumentos aqui dentro da holding que a gente pode aplicar para garantir também digamos que a tranquilidade desse patriarca e dessa matriarca. Porque a gente sabe que tem filhos e filhos, né? Tem sucessores e sucessores. Então, eu também não posso doar tudo em vida e ficar à mercê, né, da boa vontade do meu filho. Até porque o pai, o patriarca, né, muitas vezes ele olhou para um filho e viu, esse tem perfil para administrar bem um patrimônio. E esse já não, esse vai dilapidar tudo no primeiro momento. Então, eu acho que resolve nessa questão, né? Sim, exatamente. Na questão do planejamento também tem a questão da sociedade, né? Você está fazendo o planejamento, você vai olhar justamente isso que o Ricardo está falando. Perfil. Que de repente eu tenho perfil, mas o meu sócio, de repente, ele não fala a mesma linguagem. Exatamente. Então, tudo isso tem que ser olhado, né? Por isso que eu falo que é muito arriscado você procurar qualquer profissional para você fazer. Porque é tantas nuances, tantas entrelinhas que você tem que se resguardar, porque um detalhe pode colocar a perder uma coisa, a coisa mais importante, que é o seu legado, porque e tem até uma diferença entre deixar patrimônio e deixar legado. Quando eu deixo legado, eu deixo realmente as coisas estabelecidas de acordo com o que eu realmente quero. Deixar patrimônio, qualquer um é capaz de deixar. E um outro ponto, pegando esse gancho que o Ricardo falou, é que atualmente tem casos, os produtores rurais mesmo, às vezes tem filho que é médico, tem filho que já está morando fora, ele não tem nenhum sucessor identificado ali. Às vezes vai ser um terceiro que vai vir de fora. Então ele tem que ter instrumentos que é capaz de proteger o patrimônio dele, e às vezes, porque aí ele vai colocar um prolabore para aquela pessoa. Tem instrumentos capazes de deixar isso de forma organizada e sem trazer riscos. Só que ainda afirmo, a holding não é para qualquer tipo de pessoa, porque ela traz custos altos, né? Ela tem uma manutenção, ela tem que ter critérios, porque se a holding fica parada, ela pode trazer transtornos de forma tributária. Eu falo assim, acredito que do ano que vem para frente a gente vai ver muitas fiscalizações envolvendo holding. A gente percebe, e aí eu gostaria de uma opinião profissional, mas também, se a senhora não quiser falar, fique à vontade.
A hold, há uma percepção da sociedade que isso foi criado como uma forma de burlar o sistema, de esconder algo, de camuflar alguma coisa. É essa a imagem mesmo? Excelente pergunta. Porque, infelizmente, eu falo que infelizmente, é um instrumento fantástico, só que ele foi descoberto e ele foi usado primeiro por pessoas que realmente tinham essa finalidade. Assim como as offshores, as trusts, que são instrumentos que vão vir aí muito, só que o que eu, Josana, enquanto profissional, falo? É o tipo de cliente que eu não quero. É o tipo de cliente que eu não quero trabalhar. Por quê? É o cliente que usa desses instrumentos legais, a holding, essa trust, que é um instrumento que vai vir, que ele é muito mais completo do que a holding, que ali você realmente tem uma livre vontade, só que aí já é um instrumento internacional. Você está levando o seu patrimônio, você está tirando ele da jurisdição brasileira e levando para um outro país. Só que que já existe uma manobra muito grande. E teve uma lei final de 2023 regulamentando as trusts no Brasil. Isso é fantástico. Só que o que acontece? Quem que descobre esses instrumentos primeiro? São só as pessoas mal intencionadas. Infelizmente, as pessoas mal intencionadas. E aí, descredibilizam algumas estruturas para pessoas que têm total potencial de usufruir desses benefícios, mas já fica com medo. Porque quem usufruiu foi para lavar dinheiro, usufruiu foi para lesar credores. Só que hoje, infelizmente, a gente está passando por um grande momento de instabilidade jurídica no país, né? Tem umas decisões aí que a gente vê, enquanto profissional, a gente fica com medo. A briga entre os poderes. Sim, então assim, a gente sabe que tem uma instabilidade muito grande vindo, a gente espera que alguém toma rédea disso. Mas em relação à hold, se a pessoa tiver algum problema de empresa fiscal e ela colocar todo o patrimônio dela dentro de uma hold, ela ainda entra em outro quesito que é a má-fé, né? Sim. E isso hoje é totalmente, eu falo que destrutível, porque tem profissional que vende que a hold ela vai blindar seu patrimônio. Não existe blindagem patrimonial no Brasil. Não tem o que se falar. Você pode proteger o seu patrimônio. Por isso que é imprescindível que a pessoa faça isso enquanto está tudo bem. Porque se ela fizer enquanto não tem problema, enquanto não tem nenhum credor acionando ela, enquanto está tudo saudável, aí sim essa estrutura vale. Porque você tem como comprovar ali, por A mais B, que você não usou de má fé para fraudar credor ou para lesar algum herdeiro, porque está sendo muito discutido, porque lá dentro da holding você pode beneficiar outras pessoas, outros herdeiros para mais ou para menos. Então, assim, mas se esse herdeiro que foi lesado vem depois reivindicar isso, você consegue destruir, ou se ela foi usada com a intenção de realmente fraudar ou lesar, você vai conseguir comprovar e aquilo ali tudo vai cair por terra. Nós vamos ter um episódio daqui a pouquinho só de roubo, nós vamos ensinar tudo isso aí. E qual o momento que eu devo fazer o planejamento sucessório? Quanto mais cedo, melhor. Hoje, a gente infelizmente, ainda não é comum. Mas a gente tem uma estimativa que digamos assim, que a galera que está ali entre 40 e 50 anos já é uma galera com, digamos que uma situação financeira mais estabilizada. Se você vai ter filho, você já meio que decidiu, então já tem ali, digamos que os seus sucessores já estão mais ou menos, estabelecidos. Então, é uma ideia assim, é uma idade que a gente considera de potenciais pessoas para se fazer, porque já está mais consolidado. Só que o planejamento, ele pode ser feito desde Josana. Eu já quero. Hoje, eu não tenho estrutura para uma hold ainda. Por quê? O meu imóvel está financiado. Então, não é interessante eu jogar um imóvel financiado para dentro de uma hold. Mas eu já posso deixar um testamento. O testamento digamos que é o primeiro nível ali, sabe? Dos instrumentos, o planejamento é o básico ali.
Mas o que foi dito, o que foi dito no início, eu acho que é importante a gente frisar, que existe uma cultura em que eu estou falando sobre esse planejamento, eu estou atraindo já um pensamento de despedida, isso é uma besteira, né? Sim. Então é importante deixar isso, que isso é um planejamento para quem ama a sua família e quer deixar um legado. Uma tranquilidade. Uma tranquilidade. Uma tranquilidade. Eu acho... E tem uma outra questão, que eu já emendo para ela, a gente observa, e eu queria que você me desse essa informação, isso é tratado diretamente com o advogado de quem vai deixar, né, a sua herança, seu patrimônio, ou isso é tratado com os advogados de cada herdeiro? Um escritório apenas toma conta, ou eu preciso trazer também os advogados dos outros herdeiros? Então, quem decide isso é o patriarca ou a matriarca, porque, em tese, eu não tenho obrigação nenhuma de deixar herança, né? A gente tem que partir desse princípio. Eu não tenho. Se eu quiser, né, tô lá nos meus... Quero vender se eu tiver com sanidade, a não ser que eu esteja, que aí vai tentar interditar, enfim. Mas, em tese, eu não sou obrigada. Então, assim, quem tem que estar assessorado é aquele quem vai deixar... É o dono dos bois, vamos falar dessa forma. É o dono, exatamente. Só que, caso aquele herdeiro esteja desconfiado de alguma coisa, o que ele pode ver é se a legítima hoje, se eu estou falando de um instrumento brasileiro, né? No caso, mas ele não precisa ser representado por um advogado, não, é isso que eu não precisa. Não. O planejamento sucessório, ele tem custo? Custos que eu falo de impostos, taxas, ou é só com o advogado? O planejamento em si é só o custo do profissional, do advogado. Agora, as estruturas que serão formadas através dele, que aí você tem que levar, né, quando o profissional ele está propondo, porque o que o advogado faz? Eu vou sentar com a Sônia, vou ali ver o que ela quer. Né? É conhecer para atender. Por isso que você tem que ir a fundo ali para entender realmente e tem que ter uma transparência muito grande, né, do cliente com o profissional, para que ele realmente consiga entender qual é o seu desejo. E ele vai fazer uma análise a fundo daquilo que você realmente quer e vai te apresentar as soluções. Olha, você pode... Eu trabalho com, no mínimo, pelo menos 3... Distribuir dessa forma. Você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Tem, né... dentro do limite legal. Isso. Hoje, a gente tem acordos de sócios, porque tem uma escala também. Igual, o meu público-alvo são os produtores rurais. Então, primeiro, eu não vou chegar para um produtor rural e já falar que, olha, o ideal para você é uma road. A depender do potencial e do nível de esclarecimento dele, pode até ser que sim, mas pode ser que para um produtor menor, eu vou propor, vamos começar aqui pela governança familiar, aí trazendo até a governança corporativa, é como se você trouxesse isso para dentro da família dele. Então tem vários instrumentos. E a grande importância de ver isso, né, a gente vai conversando e você vai ver da importância. Eu conheço uma empresa, que o Ricardo também conhece, que eles não estão fazendo essa questão do planejamento sucessório. Muito pelo contrário, eu acho que se hoje acontecer algo, o problema é muito grande do formato que estão tentando fazer, assim, empurrar pela garganta, entendeu? Então acaba beneficiando um, prejudicando o outro, não há uma conversação. Então, essa questão dessa cabeça aberta, eu acho que isso está vindo da nossa geração. Justamente. As pessoas mais antigas ainda não têm essa cultura e eu vejo hoje que talvez família pode, assim, irmãos brigar, tá? Porque não está sendo bem feito. O pessoal de apoio, de retaguarda, ao invés de orientar, eu posso dizer que está desorientando. Então, isso é muito ruim. A gente já visualiza lá na frente problemas. Eu já percebo, já vejo aquela cena ali. Infelizmente, as pessoas, ao invés de dar os sentimentos, vai apresentar já uma conta para poder passar para essa conta aqui já, que eu estou aguardando. Mas eu acho que o tema é de uma relevância e eu acho que essa cultura
que já está sendo construída. A gente precisa, nós comunicadores, né, nós precisamos esclarecer mais, trazer pessoas especialistas para que nos abasteça de informações, porque é uma coisa muito simples e que vai gerar um bem-estar na hora da divisão da herança, do bem e da sucessão. Acho que é fantástico esse assunto que você está trazendo. Rosana, quero te agradecer demais sua participação aqui hoje com a gente, né? E espero que as novas gestões que estão vindo por aí realmente venham de cabeça aberta, porque ganha todos, né? Ganha a família, Verdade. ganha a empresa, ganha os colegas de trabalho que trabalham nas empresas. É um ganho para todo mundo, né? É um ganho geral, com certeza. E eu acho que a gente conta, né, com o apoio de vocês, comunicadores, que é um trabalho de formiguinha para tentar disseminar isso e plantar essa semente, né, no coração daqueles que estão ouvindo. Então, obrigada pela sua participação. Nada. Ricardo, eu espero que você sente mais nessa cadeira mais Com o maior vezes, prazer, viu? porque morrendo de vontade de comer essa uva e Pode comer! estou me segurando aqui. Eu ficava vendo Carlinhos e os outros profissionais, né, batendo papo e comendo, mas eu falei, não vou comer dessa vez porque eu não quero errar, entendeu? Obrigada pela sua participação. Obrigado, eu. Conceito Podcast, se inscreva em nosso canal.